Então, gente, um grande abraço em todas e todas. Retomamos aqui o nosso conteúdo, que especificamente Guerra do Peloponeso nessa aula, e também trataremos aí alguns aspectos da cultura grega, mas vamos focar aqui, portanto, neste conflito que foi decisivo para o mundo grego. Bem, é importante frisar nesse instante, pessoal, que aqui o nosso objetivo é promover a possibilidade de um aprofundamento teórico e conceitual com base numa produção historiográfica específica sobre o tema. Para tanto, nós recorremos ao livro A História das Guerras, do professor Demétrio Magnoli. Professor Demétrio Magnoli é um professor já bastante conhecido, né? Dispensa maiores apresentações, mas é doutor em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. É jornalista também, autor de diversas obras, né? Palestra por todo o país, é um professor já bastante conceituado. E dentro desse livro do professor Demétrio Magnoli, nos interessa especificamente o capítulo que é intitulado Guerra do Peloponeso, que foi escrito pelo professor Pedro Paulo Funari. O professor Pedro Paulo Funari, né, não custa relembrar, é quem nós temos utilizado aqui como referência maior para os nossos estudos sobre Grécia Antiga. Lembrando também que o professor Pedro Paulo Funari utiliza, né, como referência os estudos de Tucídides, historiador que escreveu o famoso livro A Guerra do Peloponeso e que se tornou uma referência obrigatória para os estudos dessa guerra. Bem, então, dito isso, partamos então para o conteúdo propriamente dito. Precisamos fazer agora um pequeno recuo. Para entendermos as origens da Guerra do Peloponeso, é preciso retomarmos as guerras médicas ou grego-pérsicas. Lembrando que essas guerras médicas ou grego-pérsicas são assim denominadas de médicas, né, quando se usa essa denominação, porque os gregos chamavam os persas de médicos. Né? Pois muito bem. Então as cidades da Ásia Menor, elas se rebelaram lá por volta do século V, na passagem para o século IV, né? Nós tivemos uma rebelião de cidades gregas da Ásia Menor contra o domínio dos persas. Estavam até então dominadas pelo poderoso Império Persa. E essa revolta, que foi sufocada por Dario I, ela resultou numa ação militar mais direta dos persas contra a cidade de Atenas. Isso se deu lá por volta do ano de 490 a.C., quando Dario decidiu atacar os atenienses e desembarcou seus exércitos na planície de Maratona, que fica a aproximadamente 40 quilômetros de Atenas. E aí, apesar de numericamente inferior, os gregos vencem essa batalha. Né? Dario volta para a Pérsia, reorganiza o exército, pensa em promover uma nova invasão, mas morre antes disso. Né? 10 anos depois, então, houve uma trégua de 10 anos, seu filho Xerxes ele vai mobilizar poderosos exércitos persas para dar continuidade ao plano de Dario de submeter as cidades atenienses. Então Xerxes é responsável por uma nova ofensiva. Em 480, ele mobiliza os exércitos e aí ataca a Grécia e acontece aquela famosa Batalha das Termópilas, que foi imortalizada por Heródoto no seu livro A História, Heródoto de Alicarnasso, que como nós estudamos, né, é considerado o pai da história. Heródoto fala da resistência brava, né, dos espartanos que tinham à frente Leônidas, com seus 300 homens. Pois muito bem, a vitória em Termópilas leva os persas até Atenas, que é incendiada. Contanto, gente, a batalha decisiva ela vai ocorrer mais à frente. Né? São dois momentos, para ser mais preciso. Em setembro, nós temos, de 480, a Batalha de Salamina, uma batalha naval que levou praticamente a destruição da frota persa, né? E temos depois a batalha decisiva, que é a Batalha de Plateia, decisiva assim porque será a última, né? Que define, portanto, a derrota dos persas. Então, essas são as batalhas decisivas, né? Nesse momento, que vão acabar originando o conflito a posteriori, que é o conflito do Peloponeso. Aí você pode me perguntar, mas Felipe, o que é que essas batalhas elas têm a ver com a Guerra do Peloponeso? Porque durante esses conflitos, pessoal, é que surgem, né, as chamadas ligas, as alianças militares que englobavam diversas polis gregas.
nós temos o surgimento da Liga do Peloponeso, liderada pelos lacedemônios, expressão que se referia aos espartanos, né? E temos depois a Liga de Delos. Portanto, o que é que acontece? Uma vez afastada essa ameaça persa do continente, os espartanos eles vão se retirar da guerra, né? E Atenas ela vai começar a constituir um poderoso império. Ela se torna, portanto, uma cidade-estado imperialista. Atenas ela continua, né, ali no Mar Egeu a lutar, a patrulhar, né, expulsar na costa asiática, expulsar os persas, e ela continua mobilizada. Portanto, as cidades que continuam mobilizadas, né, contra os persas formam a chamada Liga de Delos, confederação que era presidida por Atenas. E as cidades membros, cada cidade contribuía com homens, navios, né, dinheiro, era uma espécie de tesouro comum, que na verdade grande parte desse tesouro foi utilizado para reconstruir e embelezar a própria polis ateniense, né, fortalecer Atenas. Então, essa hegemonia que se constrói, né, hegemonia política e econômica de Atenas após as guerras médicas, isso começa a incomodar outras cidades, né, cidades gregas, e a despertar, né, a desconfiança aí de Esparta, que se preocupava com esse crescimento, né, de Atenas, que praticamente estava ali submetendo todo o mundo grego. Então, a gente pode dizer que Esparta, insatisfeita, né, com essa situação, ela, unida aí a cidades como Coríntios, Megra e Tebras, ela constitui a chamada Federação ou Liga do Peloponeso. Bem, o conflito entre essas duas cidades rivais, ele é conhecido como Guerra do Peloponeso e durou aproximadamente 27 anos, né? Que acabou essa guerra com a derrota ateniense. Então, portanto, a gente costuma dizer que esse século IV, né, é o século das guerras, e as principais cidades gregas ao fim desta guerra estavam totalmente esgotadas, né? As décadas de guerra levaram as cidades ao esgotamento. E é justamente aproveitando desse esgotamento e dessa desunião das cidades gregas que o rei da Macedônia, Filipe II, que em determinados momentos fomentava mesmo essa rivalidade entre as polis, né, ele se preparou e acabou conquistando, né, as cidades gregas, submetendo as cidades gregas. Então, Filipe II da Macedônia, ele derrota as últimas forças gregas na Batalha de Queroneia e ocupa aí o território grego, o território helênico. Nós vamos ver que a política expansionista de Filipe, após o seu assassinato, ele continua com seu filho e sucessor, que é Alexandre Magno, né, consolidou a dominação sobre a Grécia, e depois vai conquistar todo o Império Persa, amplos territórios, portanto, Alexandre dominou, apesar de seu império ser bastante efêmero, ele conquistou o maior império formado até então. Bem, gente, mas voltando aqui para as especificidades da Guerra do Peloponeso, vamos ouvir aqui, né? Vamos pegar alguns trechos do professor Pedro Paulo Funari, que eu selecionei para a gente aqui citar e comentar. Pois bem, a Guerra do Peloponeso, segundo o professor Pedro Paulo Funari, pode ser considerada, a justo título, um conflito de importância histórica ímpar. Ainda que a guerra tenha terminado há 24 séculos, continuou a fascinar as gerações posteriores e serviu como instrumento analítico para entender inúmeros conflitos posteriores. Aí ele continua falando aqui, vai destacar, não é, a importância ímpar desta guerra, que selou o destino da Grécia, né, a Grécia das cidades. A partir daí a Grécia das cidades não consegue mais recuperar a sua autonomia, sofrendo, né, depois da ascensão e domínio da Macedônia, sofrendo as invasões romanas, né? Mas enfim, continuando aqui o texto, o professor diz: por sua significação para os destinos da história posterior, a Guerra do Peloponeso foi considerada particular ao selar o destino das cidades independentes gregas conhecidas como polis. Primeira guerra em larga escala travada em um contexto democrático de discussão pública das decisões,
tem servido de geração em geração ao debate sobre a relação entre regime político e guerra. Então, o professor chama a atenção aqui, mais especificamente, para o fato de que essa guerra decidiu o destino das cidades gregas, né? E isso, a partir daí, as cidades gregas perdem essa característica primordial, essencial, que as marca, que é sua marca, que é a independência das cidades, né? E a partir daí nós temos também um outro ponto que ele destaca, que é a discussão que se dá no campo da política, que vai reverberar aí na guerra, as decisões que eram tomadas em assembleia, especialmente, claro, ele faz uma referência aqui às decisões atenienses, né? Portanto, pessoal, no campo militar o professor diz, stricto sensu, a Guerra do Peloponeso foi também inovadora, então ele chama atenção para o fato inovador dessa guerra, porque ela introduz a estratégia defensiva de abandono do campo, concentração da população na cidade, fortalecimento da marinha e condição sine qua non, introdução de um esquema de abastecimento fundado na obtenção de recursos de seus aliados, o sistema imperial de sustentação do esforço de guerra, que ele faz referência especialmente à Liga de Delos, né? A estratégia militar ateniense representou, de fato, uma revolução logística, vai dizer aqui o professor, que serviria posteriormente de modelo aos grandes exércitos macedônicos e romanos, também fundados em grandes impérios que abasteciam suas tropas. Então, essa guerra e esse modelo de exército constituído durante essa guerra acabou servindo aí, né, de referência para macedônios e romanos. Portanto, continuando aqui, a Guerra do Peloponeso, segundo o professor, pode ser definida como uma disputa entre Atenas e seu império contra Esparta, Tebas, Corinto e outros membros da Liga do Peloponeso. Então, gente, a atenção nesse momento é primordial que você entenda que não se trata de uma guerra apenas entre Atenas e Esparta, entre a democracia e a oligarquia. Envolve toda uma gama de cidades gregas que estão participando desse esforço de guerra conjunto, que, portanto, nós entendemos ser uma disputa entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, né? Ok? Então, foi a primeira guerra, também, isso é um destaque que a gente não pode deixar de fazer, foi a primeira guerra narrada por uma testemunha ocular, né? Que foi o historiador, cuja fama perdura até hoje, o historiador Tucídides. Então a guerra passou para gerações posteriores como uma luta modelar entre uma democracia comercial e grande potência marítima, grande potência naval, Atenas, e uma aristocracia agrícola e potência militar terrestre que era Esparta, né? Então vamos reforçar, né? Segundo o professor aponta aqui, foi a primeira grande guerra narrada por uma testemunha ocular, o historiador Tucídides, né? Então essa guerra passou para gerações posteriores como uma luta modelar entre uma democracia comercial e grande potência marítima, que era Atenas, e uma aristocracia agrícola e potência militar terrestre, que era Esparta. A guerra começa em 4 de abril de 431 a.C., né, com a tentativa de Tebas de atacar Platéia, aliada de Atenas, e termina em 25 de abril de 404 a.C., com a capitulação de Atenas. Aí o professor chama a atenção para um detalhe importante, né? Não vamos esquecer os persas, porque eles ainda não estão fora aí dessa disputa. Os persas, com o desenrolar da guerra, deram apoio financeiro e logístico a Esparta, com vistas a reconquistar as cidades gregas que se haviam aliado a Atenas. Então, os espartanos contavam também com a simpatia das oligarquias em muitas cidades e com o apoio logístico e financeiro do Império Persa. E Atenas, professor? Bem, Atenas dispunha do apoio de outras tantas cidades que se opunham aos persas e que prosperavam com o comércio, né? Cidades ligadas também ali ao comércio marítimo. Aí ele diz a leste na Jônia e nas ilhas do Mar Egeu, assim como ao norte na Trácia e as bordas do Mar Negro, além de contar com o apoio dos democratas em outras cidades. No Peloponeso, contou com
a neutralidade depois com o apoio da cidade de Argos, que era uma cidade rival lá de Esparta. Bem, então o professor Pedro Paulo Funari já deixa claro aqui, né, em linhas gerais, o que foi essa guerra e o que é que a motivou. Portanto, gente, voltando aqui para a questão das alianças militares, que é importante você entender que essa guerra foi uma guerra que envolveu todo o mundo grego, o professor Pedro Paulo vai dizer, né? Pedro Paulo Funari, as cidades gregas com suas particularidades e rivalidades haviam se galvanizado ainda no início do século V a.C., em sua luta contra os persas, como nós já bem explicamos, né? Então, eles, entre 490 e 449, os gregos se opuseram a Dario e a Xerxes e conseguiram ainda repelir os ataques aquemênidas, que são a dinastia desses reis, né? Que queriam submeter as cidades gregas da Jônia. Então, a luta contra esses persas, né? Contra os persas, como nós já retrocitamos, né? Já explicamos lá atrás, levou à formação de uma aliança militar entre essas cidades, que era chamada de Liga Helênica. Então, o embrião das ligas gregas, seja a do Peloponeso, seja a de Delos, é a Liga Helênica, né, da qual participavam todas as principais cidades gregas, por exemplo, como Atenas e Esparta. Então, inicialmente, contra os persas, essas cidades estiveram aliadas, né, formando a chamada Liga Helênica. Então, lá no embrião, né, na origem dessas políticas de aliança, estava a Liga Helênica, que foi um conjunto de cidades que se uniram, né, para combater a ameaça de invasão dos persas. Aí o professor chama a atenção que diz que, contudo, já no século IV a.C., a Liga do Peloponeso havia iniciado as alianças militares sob uma liderança principal, que era Esparta, chamada de hegemon, guia, líder, termo usado também para designar o comando no exército. Então já tinha ali a antiga Liga Helênica se desmembrando. O nome oficial da Liga do Peloponeso, diz aqui o professor, eram os Lacedemônios e seus aliados, o que já enfatiza aí o caráter da predominância de Esparta sobre essa liga, né? Então ele diz que essas ligas dominaram a cena política grega, daí até o domínio macedônico na década de 340 a.C. Então é nesse contexto que se pode entender a Guerra do Peloponeso. Frente à aliança em torno de Esparta, contrapôs-se uma outra aliança capitaneada por Atenas, né? Então, ao final das guerras contra os persas, em 479 a.C., né, quando nós tivemos lá, como bem já falamos, a Batalha de Platéia, que foi em julho de 479, né? Os atenienses voltaram-se para fortalecer a Ática, que estava pobre de recursos físicos, e centraram sua estratégia na garantia das rotas marítimas e no abastecimento de grãos da região do Mar Negro, né? Assim como o fortalecimento de sua esquadra de guerra, do seu poderio naval. Então, surge aí uma aliança chamada modernamente de Liga de Delos, né? Congregava diversas cidades que deveriam fornecer, né, fundos, haveria um tesouro comum administrado por tesoureiros atenienses. Aí o professor Pedro Paulo Funari chama a atenção para um detalhe, né? Ele diz que de início, em Delos, o tesouro foi transferido antes de 454 a.C. para Atenas, né? Então, na verdade, a Liga de Delos enriqueceu e fortaleceu a cidade de Atenas, como nós dissemos, serviu os fundos dessa liga até mesmo para a reforma e embelezamento da cidade. Os membros da liga eram principalmente as ilhas do Egeu, mas com o tempo foram adicionadas as ilhas Cícladas, Lesbos, Quios, Samos, Rhodes, cidades da Trácia, da Calcídica e a maioria das cidades gregas a oeste e ao sul, né, da Ásia Menor. Pois muito bem. Então, gente, essa guerra do Peloponeso, ela termina de forma trágica para o mundo grego, porque ela envolve todas as cidades gregas, praticamente as grandes cidades gregas, né? É bom lembrar que o Tucídides, ele aponta que o motivo estrutural, né, que é o motivo central dessa guerra, seriam as divergências de fundo, né, entre oligarcas espartanos e democratas atenienses. Em determinada passagem, ele chega a dizer: os lacedemônios preocupavam-se com o espírito empreendedor e revolucionário dos atenienses,
além de os considerarem de origem estrangeira, o que marca aquele aspecto da xenofobia, né, que era típico da cidade de Esparta. Então essa explicação de Tucídides, ela se prende especialmente às diferenças entre oligarquia e democracia, como, né, razão da guerra, e adiciona essa oposição entre a origem dória dos espartanos e a autoctonia dos atenienses, né? Então os esparciatas eles estariam preocupados, a elite espartana, com a garantia de sua segurança interna, né, frente às populações submetidas e aos seus vizinhos, né, que poderiam ser ali, né, capitaneados, né, por Atenas, colocando em risco a segurança da cidade. Então, por volta de 479, quando as duas cidades, né, se tornariam ali potências gregas mais claramente, houve ali um primeiro conflito, que o professor Pedro Paulo Funari vai chamar de Primeira Guerra do Peloponeso, que teria sido entre 460 e 455, cerca de 5 anos de conflito, bem mais curto, né, que já mostrava os caminhos dessa disputa, que duraria até o final do século V a.C., assim como as escolhas estratégicas de cada parte, né, com inovação crucial dos atenienses. Então, tradicionalmente, o combate dava-se em campo aberto entre exércitos. O resultado do embate era decidido pelas manobras e pela bravura dos combatentes. Só que os atenienses, com seu estado voltado para o mar e para as trocas comerciais, começaram a investir em estratégias defensivas que evitassem o ataque, o controle e o combate decisivo, né? Fortaleceram a marinha de guerra, né? Então, a estratégia de combate por mar se dava também, somava-se à estratégia que os atenienses usavam, que eles apostavam no uso das rivalidades entre as cidades, né, para conquistar aliados. Então essa postura embrionária ela já seria adotada no primeiro conflito do Peloponeso, estimular a rivalidade entre as cidades. Foi assim que Atenas estabeleceu aliança com cidades como Argos, por exemplo, vizinha e adversário histórico de Esparta. Bem, pessoal, então Atenas ela contava nessa guerra com dois grandes aliados para contrapor-se a Esparta. E especialmente essa cidade de Argos, que a gente falou acima, né? E, enfim, a cidade de Megara. Portanto, pessoal, a Guerra do Peloponeso ela vai ter um desfecho que, após essa primeira guerra, nós temos, né, uma espécie aí, digamos, de pequena trégua e já se iniciam novos conflitos que duram, né, de 431 até 404, conflitos ininterruptos, são 27 anos. Então você tem aí um pequeno período de paz, né, digamos assim, um pequeno período de paz, que é o período que vai da Primeira Guerra do Peloponeso a esse grande conflito geral, né, que é essa guerra de 27 anos. Portanto, a gente pode dizer o seguinte: a Primeira Guerra do Peloponeso durou de 460 a 455 e a Segunda Guerra do Peloponeso ela vai se estender de 431 a 404. Então, de 455, 54, né, até 431, nós tivemos um período de relativa paz, mas sempre caracterizado aí por guerras localizadas, né? Então, podemos dizer que representou uma época de paz, esse período que vai do fim do primeiro conflito, em 454, até o início do novo conflito, em 431. Você tem aí um período de aproximadamente 23 anos em que houve paz, né? Então, representou uma paz entre as duas grandes alianças militares de atenienses e peloponésios, né? Então, um acordo de paz definitivo, com validade por cerca de 30 anos, foi estabelecido em 446, 445 a.C., diz aqui o professor Pedro Paulo Funari, que é resultado do avanço terrestre de Esparta na Grécia Central e da concentração dos interesses atenienses no seu próprio império. Então, embora os termos do acordo não tenham chegado até nós, né, o professor aponta aqui algumas cláusulas que podem ter levado aqui à paz, né, que durou aí algumas décadas. Os atenienses aceitavam devolver as terras que haviam conquistado, os espartanos reconheciam de alguma maneira o Império Ateniense, os aliados de cada campo não podiam mudar de lado, as cidades neutras podiam ser arregimentadas,
e as divergências deviam ser sempre submetidas inicialmente, né, primeiramente ao arbítrio. Antes de haver o conflito, tinha que ter um diálogo, né, um julgamento para ver quem estava com a razão. Bem, o fato é o seguinte, mesmo com esse tratado e com relativo período de paz, o conflito acabaria sendo inevitável, né? E esse conflito, o professor Pedro Paulo Funari vai explicar num tópico chamado Origens da Guerra do Peloponeso, atribuindo a seguinte explicação. Ele vai dizer que um conflito iniciou-se no ano de 440 a.C. entre Samos e Mileto, pelo controle de Priene, que era uma cidade que ficava entre ambas. Aí ele explica que a ilha de Samos era autônoma, que era membro da Liga de Delos, ou seja, se é membro da Liga de Delos, é aliada de Atenas, né, Felipe? Exato. Então a ilha de Samos era autônoma, membro da Liga de Delos, o mais importante dos 3 únicos aliados da Liga de Delos que não pagavam impostos a Atenas e possuía uma marinha própria. Mileto também era membro da Liga. Quando os milésios pediram ajuda, Atenas acudiu e submeteu a contenda à arbitragem, que foi o que foi refutado por Samos, né? Então Péricles, o grande líder democrático ateniense, comanda uma frota contra Samos, depois a oligarquia instala um governo democrático. Aí ele vai obrigar a cidade de Samos a pagar uma indenização a Mileto, né? E toma algumas pessoas como reféns e deixa lá uma guarnição na ilha para estabelecer essa nova ordem, né? Só que algumas lideranças de Samos recorrem, né, ao sátrapa, ao governador da Pérsia, que era ali na Ásia Menor, né, o governador da Pérsia na Ásia Menor, derrotando, assim, conseguindo o apoio dos persas e derrotando esse novo regime e expulsando a guarnição ateniense, né? Então, a partir desse episódio, entre Samos e Mileto, é que nós vamos ter, né, uma série de cidades que começam a se rebelar contra esse domínio ateniense, contra essa hegemonia ateniense. Então, a partir desse episódio, o professor diz, outros aliados, outros membros da Liga de Delos, ameaçaram revoltar-se contra a hegemonia ateniense com o apoio persa, ou seja, os persas apoiando aí aquelas cidades rebeldes. E aí entra a Liga do Peloponeso. E a Liga do Peloponeso foi instada, ou seja, insuflada, né, a apoiar a rebelião. Ok? No primeiro momento não ocorre isso, mas depois os espartanos são, né, instados a tomar partido e a guerra acontece de forma irremediável. Então, aí ele vai falar em uma outra crise mais grave que derivou de um novo desencontro entre cidades menores. Aí ele vai falar: as distantes Cócira e Epídamo estavam em disputa, quando Epídamo pediu e obteve o apoio de Corinto, né? Então, Corinto estava preocupada com a frota de Cócera, que era a maior frota naval depois da ateniense. Então, Cócera, ela ataca Epídamo, que pôde contar com decisivo apoio de Corinto e de outros membros da Liga do Peloponeso. Então entenda, você está tendo um conflito entre uma cidade chamada Cócera. Cócera é uma cidade ligada à Liga de Delos e era uma das mais poderosas cidades da Liga de Delos, aliada, portanto, direta de Atenas. Então Cócera, ela enfrentou, quando ela ataca o Epídamo, uma aliança capitaneada por Corinto e pelos membros da Liga do Peloponeso. Então Cócera, vendo-se em desvantagem, pede socorro a Atenas, né? E, portanto, pressionada, Atenas vai mais à frente acabar, né, cedendo às pressões, e a decisão de fazer guerra a Esparta acontece, né? Então, assim, a Liga do Peloponeso também toma suas posições, né? Então, ela acaba votando pela guerra também, persuadida não tanto pelos argumentos dos seus aliados, né, de Tucídides, mas por temerem que os atenienses ficassem demasiado fortes, estando já a maior parte da Grécia em suas mãos, né? Então, ele vai dizer que tanto os atenienses como os espartanos acabaram, portanto,
em assembleia, decidindo aí pela guerra, né? Iniciada a guerra, ele diz, Esparta apostava na estratégia militar grega tradicional, enquanto Atenas, sob o comando estratégico de Péricles, líder democrata, né? Que conseguia, na maioria das vezes, levar a Assembleia a votar como ele aconselhava, adotou diante da situação uma contraofensiva, né? Então, Atenas ela contava com garantia dos tributos dos aliados, o que inviabilizava a eficácia do plano espartano de um cerco à cidade, um cerco tradicional. O rei espartano Aquídamo, ele vai dizer aqui, sabia pelos antecedentes que Atenas contava com o império e preferia uma posição mais conciliatória. Mas a maioria dos espartanos, confiante na estratégia tradicional, preferiam um ataque frontal, na expectativa de que a guerra terminasse em pouco tempo. Nós vamos ver que essa estratégia espartana não funciona, a guerra durou 27 anos. Enquanto Péricles apostava em uma estratégia defensiva imperial, né? E além disso, ele argumentava com a legitimidade da posição ateniense, que não visava a conquista, mas apenas pedia o respeito aos acordos firmados e a aceitação espartana de um arbítrio internacional. Então, Atenas, na verdade, ela sempre buscou o arbítrio. Quem decidiu inicialmente pela guerra, talvez eu não tenha deixado isso claro lá atrás, foi, na verdade, a Liga do Peloponeso, certo? E aí, instigada, portanto, por essa posição da Liga do Peloponeso, Atenas também é forçada a aderir à guerra, tomando aí uma posição defensiva. Pois muito bem, aqui o historiador militar alemão Hans Delbrück, né, ele vai dizer que Péricles deve ser colocado entre os maiores generais da história mundial, general grego, por sua capacidade de fazer um povo livre e soberano aceitar uma estratégia de exaustão que era muito dura e por isso impopular. Então ele vai falando aqui da estratégia defensiva, né? Que a poderosa frota ateniense manteria a ordem no império, garantia o abastecimento da cidade, né? Mas de toda forma o povo tinha que se sacrificar. Como potência agrícola, Esparta precisava recolher seus efetivos durante a primavera e o outono para que os soldados pudessem ajudar na faina agrícola. Os atenienses, livres dessas obrigações, poderiam então atacar por terra os aliados de Esparta, como Megra e Corinto, né? Uma vitória sobre Megra impediria futuros ataques espartanos e inibiria a vinda de tebanos do norte contra Atenas. Em meio a essa guerra, é interessante que Péricles convocou o povo para dentro da cidade, né? E a aglomeração humana em Atenas permitiu que uma praga, vinda aí, segundo Pedro Paulo Funari, com os grãos do Egito e da Líbia, se propagasse com rapidez, causando grande devastação humana. Foi uma peste, né? Que era a expressão mais genérica que se usava, mais generalizada, que se usava para se definir epidemias. Então, não se conhecia a origem delas, então se falava que era uma praga ou uma peste. Então, em meio a essa praga, né, isso acabou fazendo com que as próprias tropas atenienses se contaminassem. Então, enquanto as outras cidades permaneciam sem a praga, pelo pouco contato com os atenienses, né, isso favoreceu, portanto, as tropas adversárias. Então, Atenas perdia a guerra tanto pela doença dos homens, né, como também pelo esgotamento de suas forças, uma vez que essa peste e os cercos espartanos levaram a cidade para o esgotamento militar e material. Então, os ataques, né, espartanos acabaram levando a cidade a sucumbir. O próprio Péricles acabou vítima da doença, né, morrendo em 429. Um pouco tempo antes, né, ele ainda chegou a ofertar uma tentativa de paz que foi em 430, que foi rejeitada por Esparta. Então os ataques a Esparta eram, quando as tropas atenienses adoeceram, acabaram se tornando débeis, né? Todas as cidades do Império Ateniense acabaram sendo pressionadas e pagarem tributos de guerra à cidade. Isso fez com que elas ficassem bastante descontentes e fossem abandonando Atenas sozinha, né? Então, lá por volta de 429, Atenas ainda conseguiu vencer no último esforço 2 batalhas navais, Calcis e Naupacto, né? Mas já não tinha mais condições militares de resistir aos avanços
da Liga do Peloponeso, e os tebanos, aproveitando, portanto, dessa fragilidade, desse último esforço militar ateniense que estava voltado para o mar Egeu, acabaram ali derrotando os últimos aliados de Atenas na Ática, né? Então, Atenas já com muitos prejuízos, a sua elite já, nos últimos esforços, ainda consegue alguma vitória naval, mas essa vitória não impede que os avanços da Liga do Peloponeso sejam bem-sucedidos. E aí a guerra tem um desfecho, que é a capitulação, né? A capitulação definitiva da cidade de Atenas. Então, quando a cidade de Atenas vai capitular, quando ela perde a guerra, quando ela se rende, isso já não significava mais que o destino grego estivesse nas mãos dos membros da Liga do Peloponeso, porque esgotados pelos anos de guerra e pelo esforço conjunto, as cidades, né, acabaram surpreendidas por uma invasão estrangeira de uma província chamada Macedônia, que ficava mais ao norte, província helenizada, mas sem grandes importâncias até então, e a partir dessa, guerra do Peloponeso, aproveitando-se desse enfraquecimento generalizado, eles acabam invadindo e conquistando as cidades gregas, como já dissemos, com Filipe II, que preparou-se, e ocupou aí, lá por volta de 338, o território grego. Bem, voltando para a Guerra do Peloponeso, só para retomar aqui algumas consequências, a gente apontou a principal, que é a invasão macedônica, mas vamos tratar aqui do caso específico da guerra, na própria Grécia, ali com relação às cidades. A guerra teve fim em abril de 404 a.C., com a rendição de Atenas, e além da conquista espartana em Helesponto. O sistema democrático de Atenas foi derrubado, foi instalado um sistema de governo autoritário, que ficou conhecido como tirania dos 30, os 30 tiranos. Eram 30 oligarcas que estavam ali ocupando poder em Atenas após a guerra. Atenas perde seu poder na península, instaurou-se aí uma hegemonia política e econômica de Esparta, que é efêmera, e que se voltava para o fortalecimento do seu sistema militar. Então os oligarcas acabaram com a confederação de Delos, e o que sobrou da frota, e dos recursos foram entregues a Esparta. Apesar disso, houve ainda uma reação lá interna em Atenas, e por volta de 403 a.C., os tiranos foram expulsos e houve aí um restabelecimento da democracia. Mas já não havia mais forças, para se restabelecer como antes, tampouco deter o avanço dos macedônios, liderados aí por Filipe e depois por Alexandre. Portanto, o período clássico é esse período mesmo das guerras, do apogeu e da decadência do mundo grego. Nesse sentido, entendemos essa guerra como suicídio das cidades gregas. Então, após a morte de Filipe, que conquista na Batalha de Queroneia a Grécia, o Alexandre Magno, que intitulou-se aí habilmente libertador dos territórios conquistados pelos persas, que com isso ele evitava rebeliões que desgastassem a sua expansão, ele conseguindo, com a política de tolerância, que respeitava as instituições políticas e religiosas dos povos vencidos, ele promovendo casamentos entre oficiais e as mulheres das populações locais, ele mesmo desposando uma princesa persa, conquistava, portanto, a imagem de libertador e não de conquistador, de invasor, na verdade, Então, resultando dessa vitória dele sobre os persas, nós temos a fusão dos valores gregos com as tradições de várias regiões da Ásia, porque o Império Persa era um império multiétnico. Então,
Isso deu origem a uma nova manifestação cultural, que é chamada, né, de helenismo. Então, seus principais centros, né, do helenismo eram a cidade de Pérgamo, que ficava na Ásia, e Alexandria, no Egito, que foi fundada, né, o nome já diz, pelo próprio Alexandre. Então, nessa cidade de Alexandria, haviam centenas de teatros, né, havia um museu e aquela famosa, né, biblioteca, que é considerada pelos historiadores a maior já produzida na antiguidade, né? Pois bem, tratando aqui rapidamente, né, de algumas questões da cultura grega, nós estamos aqui socializando com vocês alguns textos que tratam mais especialmente sobre isso, e eu coloquei aqui algumas coisas, né, que é mais para a história da filosofia, mas que serve para a compreensão também de aspectos culturais da Grécia, que é uma parte, um trechinho do livro As Origens do Pensamento Grego, do professor Jean-Pierre Vernat. Então, grande especialista, né, em Grécia. Então, estarei mandando aqui para vocês um trechinho para que vocês possam compreender um pouco disso, com mais profundidade, né, fazendo aí suas próprias pesquisas. Então, gente, algumas expressões, né, que a gente utiliza, e nós sabemos muito bem disso no nosso vocabulário, são tipicamente expressões que mostram a influência da cultura grega, atravessando séculos e chegando ainda hoje de forma muito incisiva no mundo ocidental, né? Quando se fala de mitologia, nós falamos geralmente da mitologia grega, né, dos seus deuses, dos seus heróis, que habitam o nosso imaginário, estão sempre presentes na nossa cultura, seja na escultura, na literatura, no teatro, no cinema, né, marcas de produtos, enfim, nome de pessoas, né? A gente, quando pensa em Zeus, Afrodite, Atena, Poseidon, Hermes e tal, a gente vê que isso faz ainda bastante sentido e ainda tem grande presença no nosso cotidiano. E aí, quando a gente vai para o campo da filosofia, mais se evidencia a influência do pensamento grego, com ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Só para citar assim os que são de fato mais conhecidos, já que não é objeto da nossa aula de dissertar sobre isso, né? Mas esses indivíduos, esses cidadãos aqui, eles influenciaram o pensamento de diferentes gerações de intelectuais ao longo da história da filosofia ocidental. Então, assim, as suas reflexões que vão do campo da ontologia, né, até, enfim, aspectos mais complexos da natureza humana, as relações humanas, tudo isso eles tratam. Aristóteles, por exemplo, tem um famoso livro chamado A Política, né? É dele a premissa de que o homem é um animal político, um animal cívico. Então, assim, gente, aspectos culturais gregos são presentes ainda no nosso cotidiano, né? Desde a língua até a filosofia, até o desenvolvimento mais próprio mesmo de uma forma de pensar, né? Enfim, também os Jogos Olímpicos, né? Que apesar de ter uma modernidade aí, um anacronismo querer comparar, mas é importante que a ideia das Olimpíadas vem também dos gregos, né? Para a gente fazer uma referência justa a isso, né? Enfim, e tem a importância de se trabalhar que os gregos influenciaram, né, muito o Ocidente por meio da sua arte, do seu pensamento filosófico e científico, né? E isso tudo se fez e se faz ainda presentes na nossa vida e no nosso cotidiano no mundo ocidental. Só lembrando, né, que Fustel de Coulanges deixa muito claro que a religião no livro A Cidade Antiga teve grande importância na formação da cultura grega. Isso é muito presente no cotidiano deles, a religiosidade, né? Só para a gente finalizar. Os deuses gregos, eles eram dotados de poderes sobrenaturais, mas também de virtudes e defeitos humanos. Então, essa religião grega, Fustel de Coulanges deixa muito evidente isso, é uma religião essencialmente cívica, ou seja, ligada à cidade. As cidades tinham seus deuses protetores, seus rituais, suas festas, né? Que eram formas de estabelecer uma relação entre os homens e os deuses. Os deuses, inclusive os deuses, essa relação ia muito profunda, era muito profunda, né? Os deuses gregos podiam inclusive se relacionar sexualmente com os humanos e ter filhos com eles. Era onde nasciam os heróis, os semideuses, né? Como no caso, por exemplo, do Hércules. Então, em geral, esses heróis eles tinham poderes divinos, mas por serem humanos eram mortais, né? Então, os deuses e heróis eram personagens que compunham esse universo mítico, né? As narrativas míticas que eram
criadas coletivamente e transmitidas de geração a geração, de forma oral, por meio das poesias, né? Das grandes epopeias. Então, a fundação dos mitos, a função dos mitos, era justamente responder a essas questões que se colocavam sobre a existência humana, né? A natureza e a origem de todas as coisas, e ao mesmo tempo elas serviam como uma espécie de pragmatismo, né? De um exemplo de conduta a ser seguida, né? Uma conduta e de uma virtude a ser tomada pelos cidadãos. Então, os mitos gregos, eles se transformaram em fonte de referência, né? De inspiração para a arte, para a literatura, e até para os valores morais de conduta social. Então, assim, com relação à ruptura entre filosofia e mito, o pensamento filosófico e científico grego é muito importante, né? Nós consideramos que a cultura grega é um marco para o pensamento filosófico, né? Então, o pensamento filosófico que se desenvolve, que tem maior expressão ali no período clássico, ele, por exemplo, pode ser marcado por reflexões de Tales de Mileto, né? Pelos sofistas, né? Que negavam a existência de uma verdade absoluta, né? Buscavam conhecimentos úteis para a vida, né? Por meio da retórica. Então, assim, Protágoras, né? Que dizia o homem à medida de todas as coisas, importante sofista. Depois, né, temos Sócrates, que é contemporâneo desses sofistas, mas que era crítico dos sofistas, que defendia a ideia de que a reflexão e a virtude eram fundamentais para a vida, criticava as instituições políticas e sociais de Atenas, né? Sócrates, inclusive, por isso foi condenado à morte, né? Por ser considerado um corruptor da juventude. Então, boa parte do conhecimento de Sócrates, do pensamento dele, nós devemos aos registros de seu discípulo, né? Que é o Platão, principalmente o Platão, que fundou a chamada Academia de Atenas, né? Trabalhava com a existência no plano das ideias, no real existe no plano das ideias, né? Então, segundo Platão, os filósofos deveriam libertar os homens das impressões sensoriais que pudessem perceber a realidade das coisas. Era o mundo das ideias, daí a famosa alegoria, o mito da caverna de Platão. Nós estamos aqui falando assim rapidamente, mas temos também de Aristóteles, que era discípulo de Platão, que é considerado o pai da lógica, né? Enfim, influenciou bastante a filosofia cristã medieval, né? Por conta, né, de que seus pensamentos levaram à defesa da existência de Deus, né? A causa chamada primeiro motor imóvel, que seria o causador de toda a existência, né? Então, os gregos também foram os primeiros a tratar da história como objeto de pesquisa sistemática, né? De lá saem os primeiros historiadores. Nós temos Heródoto, conhecido como pai da história, que relatou em sua obra História das Guerras Grego-Pérsicas. Nós temos Tucídides, que é um outro historiador que influenciou muitas gerações de historiadores, né? Escreveu a sua História da Guerra do Peloponeso. E durante esse último período, que é o período marcado pela expansão de Alexandre e a fusão cultural com o Oriente, nós temos o chamado período helenístico, que merece destaque estudos mais ligados à área da geografia, da matemática, da física, né? Aí nós temos Euclides, Arquimedes, Eratóstenes, enfim, Eratóstenes chegou a calcular a medida de circunferência da Terra. Pitágoras é famoso, criador daquele teorema, né, que a gente estuda na educação básica. Euclides foi o criador das bases da geometria, enfim. Então isso aqui é um universo grego, cultural, que é muito amplo, né? E com relação à arte, os gregos se expressavam principalmente por meio do teatro. O teatro ele tinha suas origens ligadas às chamadas dionísicas, né? As dionísicas eram aquelas festas em homenagem a Dionísio, deus do vinho. Eram festividades que envolviam sacrifícios, danças, música, poesia, enfim. Aí dessas dionísicas se originaram dois gêneros clássicos do teatro grego, que são a tragédia e a comédia, né? Assim, por alto, né, de forma bem em suma mesmo, em resumo, a tragédia ela tratava da vida do personagem, de personagens que eram moralmente elevados, né? Acreditava-se que ao despertar pavor e piedade nos indivíduos, a tragédia serviria para corrigir vícios e orientar a conduta das pessoas. Então, assim, você tem poetas trágicos como Ésquilo, né? Sófocles, Eurípides. De Sófocles eu destacaria aqui para que a gente pensasse, né? E geralmente aparecem
Édipo Rei, por exemplo, a obra de Édipo Rei é que consagrou esse poeta trágico, né? Então, você poderia também falar no campo da escultura, de Fídias, né? Que no tempo de Péricles embelezou a cidade de Atenas, com estátuas e monumentos, enfim. Né? No campo da pintura, enfim, os gregos se destacavam, né, bastante no campo da arte. Influenciaram muito a cultura renascentista, né, na passagem ali da medievalidade para a Idade Moderna. Portanto, ficamos por aqui, tá certo? Indicaremos aqui algumas leituras, disponibilizaremos o material didático com vocês. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.